Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente tem aqui um material super interessante, um quadro sinóptico sobre as teorias de crime no direito penal. Olá, exato. A nossa ideia aqui é, tipo, descompactar mesmo como essa definição de crime evoluiu, né? Olhando para aqueles elementos-chave: ação, tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Isso aí. Uma viagem e tanto pela história do pensamento penal. Preparados? Então tá, vamos lá. Começando pelo causalismo, né? A versão clássica. A ação era vista de um jeito bem mecânico, certo? Bem mecânico mesmo. Era basicamente um movimento corporal voluntário que causava um resultado lá fora, no mundo. Simples assim. Foco total no resultado, então. Exato. A tipicidade e a ilicitude formavam o que eles chamavam de injusto objetivo. Era uma análise bem externa. E a culpabilidade? Bom, aí sim olhava para a mente. Dolo ou culpa. Uma análise psicológica, né? Psicológica. A imputabilidade era tipo só um pré-requisito para poder fazer essa análise. Quase uma fórmula, sabe? Movimento mais resultado dá o injusto. Se tiver dolo ou culpa e a pessoa for imputável, aí sim há crime. Mas parece que isso deixava umas pontas soltas, né? Não cobria tudo. Pois é, justamente. Daí surgiu o neocausalismo, ou neocantista. A ação continua sendo conduta voluntária, mas olha só, a tipicidade e a ilicitude ganham um toque material. Material como? Começa a se perguntar sobre a relevância social daquilo, o dano real que causou, sabe? Não é só a forma. E a culpabilidade, ela muda também. Deixa de ser só psicológica. Vira psicológico normativa? O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, além de olhar para o dolo e para a culpa, entra um julgamento de valor. Analisa a imputabilidade, claro, mas também se era exigível um comportamento diferente da pessoa naquela situação. Ah, a famosa exigibilidade de conduta diversa. Exatamente. E o dolo aqui ganha até um sobrenome: dolo normativo. Ele já carrega uma carga de avaliação social. Não é mais só a intenção pura e simples. Entendi. E aí vem o finalismo e, pelo que eu li, vira a mesa completamente. A mudança é radical. Vira mesmo. Wellsville foi o nome por trás disso. A grande sacada é: ação não é só causar algo, é agir com uma finalidade, com um propósito. Ação humana é dirigida a um fim E qual a consequência disso para a estrutura do crime? É enorme, imagino. enorme. Se a finalidade, o querer, o dolo, está na própria ação, bom, então o dolo e a culpa não podem mais ficar lá na culpabilidade, isolados. Ah, eles vão para onde? Para dentro da tipicidade. A análise do tipo penal passa a incluir se houve intenção, dolo, ou se foi por descuido, culpa. Muda tudo na análise inicial do fato. Caramba, e o que sobra para a culpabilidade, então? Fica vazia? Não, ela se transforma. Vira o que chamam de normativa pura. É um juízo de reprovação sobre o autor, puramente. Os elementos são a pessoa ser imputável, né? Capaz de entender o que faz, Certo. ter a possibilidade de saber que aquilo era errado, a potencial consciência da ilicitude e, de novo, a exigibilidade de agir diferente. Basicamente, a pergunta é: a gente pode censurar essa pessoa por ter feito isso? O foco é total no agente. Bem diferente mesmo. Tentando achar um meio termo, talvez apareceu a teoria social da ação, né? Isso. Ela tenta meio que conciliar as coisas. Define a ação como conduta humana socialmente relevante. Busca incorporar tanto o aspecto causal quanto o finalista. E como ela lida com o dolo e a culpa? Aí que está o ponto interessante, e talvez um pouco complexo. Para essa teoria, o dolo e a culpa podem ter uma dupla função. Podem ser analisados tanto na tipicidade, quanto, de alguma forma, na culpabilidade também. Parece uma tentativa de aproveitar o melhor dos dois mundos, talvez. Pode ser vista assim. É uma visão que busca mais a relevância do comportamento no contexto social. Aí chegamos nos funcionalismos. Esses olham bem para a função da própria lei penal, né? Exato. O funcionalismo teleológico do Hoxin, por exemplo. Como ele vê a ação? Para o Roxin, ação é manifestação da personalidade. É algo que expressa quem a pessoa é. Mas o mais marcante é que ele reformula o final da análise. Ele cria o conceito de responsabilidade. Responsabilidade. O que seria isso?
Seria a culpabilidade tradicional, mais a necessidade concreta da pena para aquele caso específico, sempre pensando nos fins da punição. É uma visão bem voltada às consequências. E o outro funcionalismo, o sistêmico, do Jacobs, esse parece ainda mais diferente. O Jacobs é talvez mais radical. Para ele, ação é a causação de um resultado individualmente evitável, mas principalmente a violação de uma expectativa da norma, a quebra do papel de cidadão fiel ao direito. A teoria do crime vira quase uma teoria da imputação, então. Exatamente. A pergunta é: podemos atribuir esse resultado a essa pessoa dentro das regras do sistema social? E a culpabilidade? Bom, ela é guiada pela função da pena de reafirmar que a norma vale para todo mundo. É a prevenção geral positiva. Nossa, a perspectiva muda totalmente do indivíduo para a norma social. Uau! E para fechar essa viagem, a teoria significativa da ação. Essa é interessante também. Ela olha para o comportamento e tenta entender o significado social dele, com base nas regras, nas expectativas compartilhadas. A análise passa por pretensões. Pretensões? Como assim? Tipo a pretensão de relevância. O ato se encaixa no tipo penal. É ofensivo. Depois, a pretensão de ilicitude. É formalmente contra a lei e há aspectos subjetivos aí. E, por fim, a pretensão de reprovação, que é a culpabilidade mesmo, imputabilidade, potencial consciência da ilicitude. E a necessidade da pena? Onde fica? Fica fora da culpabilidade, é uma análise posterior. Uau! Que jornada, hein? Do causalismo quase físico, né? Passando pela intenção super importante no finalismo, a relevância social, até chegar nessas funções do sistema penal com os funcionalismos. É muita coisa. Muita coisa mesmo. O que a gente vê é que os blocos básicos, digamos assim, ação, tipicidade, ilicitude, culpabilidade, eles continuam lá, né? Mas o que a gente coloca dentro deles... O conteúdo muda. Totalmente. Especialmente onde o dolo e a culpa se encaixam. E isso muda tudo. Cada teoria reflete uma filosofia diferente sobre por que a gente pune e o que realmente significa ser responsável por um crime. Entender essas teorias realmente mostra a profundidade, né? A complexidade que existe por trás de uma pergunta que parece tão simples. O que é um crime? Pois é, e fica até uma reflexão, né? Como será que essas diferentes lentes, essas formas diferentes de montar o quebra-cabeça do crime, poderiam levar a resultados práticos bem distintos no julgamento de um mesmo caso concreto lá no tribunal? Fica aí pra gente pensar.